Inteligência prática. Então vamos lá falar sobre a inteligência que, na minha opinião, é a mais importante. Tem aquela inteligência de saber muito e tem a inteligência prática. Tem uma inteligência que você acumula conhecimento e tem a inteligência que você usa o conhecimento. Só que a forma que você obtém isso é diferente. Então vamos lá. O que é inteligência prática? Administração de sua ação mediante o resultado desejado. Ou seja, você administra o que você vai fazer dependendo do resultado que você deseja. Guarda isso. Você vai administrar a sua ação mediante o resultado que você quer. Para Aristóteles, né? Aqui eu vou botar um arzinho de Aristóteles. A virtude de quem sabe agir corretamente em cada situação. Na verdade não é Aristóteles, mas vamos lá. Ou seja, você vai administrar a sua ação mediante o resultado que você quer. Você vai agir de acordo com cada situação. E o que isso influencia? Isso influencia, por exemplo, se você precisar conhecer alguém, se você precisar observar alguma situação, então você precisa se portar de tal maneira, entendeu? Para você conseguir observar aquilo que às vezes, dependendo de como você se porta ou a sua ação naquele momento, ela vai totalmente contrária ao ambiente e você não consegue observar essa ação. Para vender, isso é muito importante. Vamos lá, se você for vender para alguém, mas essa pessoa você não sabe, você não consegue observar se ela tá interessada, se ela não tá, se ela tem uma objeção ou se ela tem várias objeções. E a inteligência prática, ela vai trabalhar nessas situações. E isso aqui, ó, que eu acho que é importante pra caramba, porque hoje muita gente eu vejo que não controla isso aqui. Sua capacidade de reação. Muita gente brinca disso aqui, né? Do frio calculista. Mas ninguém calcula. Ninguém procura entender e aprender isso aqui. Mas vamos lá. Isso tudo aqui tem a ver com a sua administração de ação. Ou seja, você vai agir de acordo com o resultado que você espera. Não tem como você fazer o contrário. Aqui a gente cai no seguinte: saber viver é diferente de viver. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Cara, uma coisa é você saber. Por isso que eu falei aqui dos dois tipos de inteligência e o acúmulo de conhecimento. Uma coisa é você saber. Outra coisa é você aplicar. E isso aqui está diretamente relacionado à inteligência prática. O seu viver é aplicar. De nada adianta você reter muito e não aplicar. Só que nessa aplicação nós temos impedimentos. Sabe o que é isso aqui, bolinha? Suas emoções, cara. Isso aqui, ó. Emoções. Vou botar só emo. Dependendo das suas emoções, a aplicação ela se torna difícil. E geralmente, quanto mais novo você é, mais difícil é controlar suas emoções. Quanto mais novo você é, mais difícil é controlar as emoções. Porém, se você tem ciência delas, ciência desse todo, com o tempo você amadurece e consegue controlar elas. Às vezes você precisa se comunicar com alguém, algo importante, mas você não o faz porque você tá com medo. Ou porque você tem medo de decepcionar outra pessoa, ou você tem medo de ser agressivo, saca? Sempre vai ter um pouco de medo ali, mas vai ter sempre uma outra emoção junto desse medo. E isso atrapalha a sua prática. Ou seja, isso inibe a sua inteligência prática de forma avassaladora. Aí eu coloquei aqui, ó, por isso, ó, emoções influenciam diretamente o viver. Veja bem, diretamente o viver. Porque se você é um cara emocionado, provavelmente toda decisão que você tomar, ela é pautada na tua emoção. Por quê? Você não tem inteligência prática, você não consegue aplicar, porque toda vez que você vai aplicar, suas emoções estão desordenadas, né? E geralmente, se elas estão desordenadas, você é um cara que vai viver emocionado. Você não vai buscar aplicar
o seu conhecimento, né, o que você viu, o que você aprendeu, o que você entendeu de forma correta. Você vai aplicar mediante a sua emoção naquele momento. E aqui, ó, todo esse quadro aqui, né, dos resultados desejados, ou em que você quer utilizar a sua inteligência prática, né, para o resultado desejado mediante tal situação, você vai administrar a sua ação diretamente aqui, ó. Vai influenciar diretamente seu viver, sendo que isso está linkado com suas emoções. Aí, vamos lá. Isso aqui é o entendimento básico de emoção ligado ali à tua inteligência prática. A gente aqui vai ter dois exemplos. Um de descontrole total, o outro de coragem e controle. E duas coisas que vão sempre andar junto. Medo, geralmente, não sempre, eu falei sempre, mas geralmente anda junto com descontrole, se tiver acompanhado de desordem emocional. Coragem sempre anda junto de controle. Coragem sempre vai andar junto de controle. Porque você tem que ter coragem para buscar o controle. E esse controle está ligado diretamente a também agora o controle das suas emoções. Um é o descontrole, uma desordem emocional. O outro é uma ordem emocional. Vamos lá. Isso gera arrependimento. E um exemplo que a gente tem aqui é o Jesse, da série Breaking Bad, o Jesse Pinkman. Ele é o exemplo mais fácil de visualizar de falta de inteligência prática. Porque quando ele age, ele não age buscando um objetivo. Ele não age buscando um objetivo. Então a desordem toma conta dele e o que gera nele sempre muito arrependimento por suas ações. Porque ele não tem um objetivo claro. Ele pode ter um objetivo supérfluo, mas claro não é. Logo, ele sempre se arrepende. E ele é um cara desordenado, porque toda decisão que ele toma, depois aquilo se torna algo caótico. E você vê isso acontecendo constantemente na série. E principalmente o descontrole emocional dele. O descontrole emocional na tomada de decisão dele. O descontrole emocional que inibe a inteligência prática dele. Por mais que ele é um cara que vive nas ruas, tá sempre ligado do que tá acontecendo, mas ele não consegue enxergar o seu próprio comportamento para ter resultados que ele deseja. Ele faz isso até determinado caminho e depois desanda, porque ele tem um descontrole emocional. E assim sucessivamente. Isso é um ciclo na série. A gente aqui agora tem outra experiência, né? O cara de experiências positivas. O cara que aplica inteligência prática. Que é acho que é Tyrion. É o Tyrion, da série Game of Thrones. Esse cara, mediante mediante a sua estatura, ele já num período conturbado, num período de reinos onde força, duelos, isso é importante, ele é um anão. Então a única arma, né, que ele tem é a inteligência e a astúcia dele. Então ele tem que ter um controle absoluto e um domínio absoluto da sua inteligência prática. Porque tudo que ele faz, veja bem, tudo que ele faz, as emoções dele devem estar controladas e tem que seguir de acordo para os seus objetivos. Porque na situação e na posição dele, ele é muito fácil de ser eliminado. Principalmente na série Game of Thrones, onde você vê pessoas morrendo o tempo todo, personagens importantes. Então ele transforma essa inteligência prática dele em uma experiência positiva, onde ele tem controle e coragem, porque para aplicar tem de ter coragem, e ele busca controle, que é o controle ligado diretamente às suas emoções. Então a gente aqui já consegue comparar, fazer, né, dois paralelos e ver dois extremos, onde um é totalmente controlado e o outro busca ter o máximo de controle, utilizando a sua inteligência prática a todo momento para conseguir o que quer, enquanto o outro não utiliza nem 10% dela e sempre
perde as coisas que almeja. Aí a gente chega aqui, ó. Ele age de forma, o Tyrion, né? Ele age de forma eficaz para conquistar seus objetivos. Ou seja, ele usa a inteligência prática. Ele administra, como é que eu falei aqui, ó? Ele administra sua ação mediante o resultado. Ele vai agir de acordo com o que ele quer. O Jesse já não. Ele age de forma imprevisível e descontrolada. Porque, novamente, a gente tem um problema das emoções. Desse descontrole emocional e o controle emocional. Esse vídeo não é para falar sobre isso. É mais mostrando mesmo a inteligência do agir, né? Que a inteligência da administração, a auto-administração, que na minha concepção é mais importante. Isso aqui, esse descontrole emocional, geralmente isso você aprende, isso você treina. Agora, você for buscar a fundo e tal, não sei o que, cara, isso aqui é buscar experiências. Basicamente eu vou dar uma pequena solução aqui, mas eu acho que talvez você precise procurar mais coisas. Vamos lá. Emoções afetam diretamente a inteligência prática, podendo te fazer enxergar uma determinada situação ou te cegar constantemente em diversas situações. Um enxerga as situações, o outro vive cego. É basicamente isso. Mas vamos lá. Eu sou descontrolado emocionalmente, eu não consigo observar as situações e agir de acordo. Calma. Você pode aprender isso. Calma que você pode aprender isso. Pode ficar tranquilo que dá para aprender. Isso é totalmente treinável. Vamos lá. Como que você aprende? Primeiro, buscando novos ambientes e conhecer novas pessoas e histórias. Ambientes, pessoas e histórias. Isso você aprende. Quando você se expor isso e começar a aprender ao se expor, basicamente você já vai começar a imitar e observar outras pessoas. Porque isso é natural do ser humano. O ser humano, ele observa, ele entende, e se ele gosta, ele imita. Isso vai acontecer. Provavelmente o seu controle emocional pode vir disso, se você conhecer alguém que tem esse controle emocional. E aqui eu já deixo uma sugestão, né? Exemplo de terceiros. Sempre vai buscar exemplo de terceiros. Porém, cara, busca nomes históricos. Por quê? Você está buscando aprender um controle emocional. Então, nada melhor que exemplos históricos. Vamos voltar aqui e depois a gente segue para lá. Buscando novos ambientes, pessoas e histórias. Aprender com o erro dos outros é tomá-los como se fosse seu. Nisso aqui, depois que você começar a andar com novas pessoas, novas histórias e ambientes, você vai perceber erros de outras pessoas. E a melhor estratégia é você tomar eles como se fosse seu. E, consequentemente, você começa a ter uma bagagem maior sem precisar sofrer tanto. Entendeu? Você começa a tirar proveito, né? Você usa de máxima eficiência em conhecer os outros. Vamos lá. Prudência começa a ser desenvolvida a partir do momento que você faz isso aqui que eu falei. Aqui. Você chega aqui, onde a prudência ela começa a ser desenvolvida. Prudência não é medo, ela é racional. Já o medo é totalmente instintivo. A prudência vai ser o quê? Uma prevenção e cuidado, onde você vai estar buscando sempre manter, né? Sempre ter ali o máximo de controle em suas mãos. Porque provavelmente, algumas vezes, ou a maioria das vezes, você não vai ter. Porém, o controle em suas mãos, quando a gente se refere a controle aqui, é o controle de si. E essa prevenção e cuidado é com o que vai te afetar, com o que pode te, abre aspas, destruir. Então prudência não é medo, ela é racional. Já é um medo totalmente instintivo. Você pode sentir medo, mas mesmo assim continuar prudente. Isso é totalmente possível. E treinável também. Entendeu? Logo você vai começar a desenvolver a prudência. A prudência, pega essa palavra, a prudência, né? Que é prevenção e cuidado. Você não vai se meter em lugares que você não conhece. Você não vai andar com pessoas perigosas. Tá entendendo? É sempre prevenção e cuidado.
mas só que isso voltado para o seu eu. Muitas vezes as pessoas têm... você quer prevenir e cuidar do outro, mas de você mesmo você não faz isso. Então guarda essa palavra, prevenção e cuidado. Isso aqui é muito importante. Agora vamos voltar aqui. Já falamos de uma forma, né, de você conseguir aprender inteligência prática. Isso aqui é bem eficiente, mas essa daqui também é eficiente. Eu recomendo que faça as duas. Mas se tiver dificuldade de fazer essa aqui, faz essa aqui. Experiência de terceiros. Vamos lá. Eu acho que esse aqui é o exemplo que eu mais gosto de longe. Alexandre o Grande. Exemplo desse cara. A inteligência prática e a aplicação para obtenção dos seus resultados, né? O seu comportamento mediante as situações para obtenção dos seus resultados é surreal. E o Alexandre o Grande, ele entra aqui, ó, em total no controle emocional, é bem direto. E tem duas situações dele, duas histórias na biografia dele, né, que eu acho bem interessantes. E olha como ele agiu de uma forma para obter o resultado que ele queria. O Alexandre, o Conquistador, né, ou Alexandre o Grande, quando ele dominava os territórios, ele não destruía a cultura desses territórios. Ele não eliminava aquele povo. O que ele fazia? Ele mesclava a cultura macedônica com a cultura daquele povo. Ele tinha empatia pelo inimigo. Ele só queria dominar o território. Quem morava ali pode continuar morando. Vão viver a vida normal de vocês. A cultura de vocês ainda vai continuar existindo. Eu vou atacar ela. E, inclusive, eu quero aprender sobre ela. Ou seja, o Alexandre, ele cria uma relação com o conquistado. O conquistador cria uma relação com o conquistado. Logo, o conquistado se sente parte do império do conquistador, evitando revoltas, fazendo novas alianças e aumentando gigantescamente a sua influência. E a gente tem duas histórias aqui, ó. O casamento real. Ele próprio se casou com duas princesas persas. União e unificação política. Foi um casamento porque ele ama, porque ele estava emocionado. Não, foi unificação política. O Alexandre buscou se unificar politicamente com o Império Persa. Ele dominou o Império Persa, mas ele manteve a cultura deles. Ele aprendeu a cultura deles e disseminou a própria cultura também. Pois é que depois dele, todo o território falava grego. E essa situaçãozinha aqui é um pouco mais emblemática. Essa aqui, nunca vi pessoas falarem. Mas vamos lá, eu vou contar pra vocês. O pagamento da dívida dos soldados. Teve determinado momento que Alexandre, ele percebeu que todos os seus soldados, ou a maioria dos seus soldados, estavam todos com muitas dívidas. Por quê? Muito tempo em campanha, muito tempo em guerra com ele, eles precisavam pegar muitos empréstimos para sustentar a família. Porque, se eu não me engano, é isso mesmo. O pagamento desses soldados era sempre ao final da guerra. E muitos desses soldados estavam bastante endividados para manter suas famílias, né? Enquanto eles estavam na guerra, as suas famílias ficaram. Eles precisavam pegar empréstimo. O Alexandre, ele fez o seguinte. Ele propôs que ele ia pagar todas as dívidas dos seus soldados anteriores. Deu basicamente em torno de 20 mil talentos. Isso hoje é muito dinheiro. Eu esqueci quanto é um talento, mas é muito dinheiro. Bota no Google 20 mil talentos. Quanto que seria hoje? É muito dinheiro. Ele pagou a dívida do mundo. Por mais que os soldados ficassem um pouco espantados, depois eles cederam. E o que Alexandre ganhou com isso? Ele basicamente pensou no outro. Nisso que ele pensou nos soldados dele, o que os soldados dele eram? Os soldados eram sua força. Se ele não tivesse soldados, se os soldados estivessem preocupados com sua família, logo eles não lutariam direito. Logo eles poderiam deixar ele a qualquer hora, poderiam fugir. E ele pensou em tudo isso quando ele pegou e tomou essa atitude de pagar a dívida dos seus soldados. Ele pagando essa dívida, ele criou, ele aumentou mais ainda o vínculo deles com ele, porque ele deu senso de importância aos seus soldados. Uma aplicação direta da inteligência prática. E Alexandre, na minha concepção, ele é um dos caras mais formidáveis nisso. Por quê? Isso aqui, ó, adaptação e estratégia. Ele foi estratégico, cirúrgico, e ele se adaptou. Ele não se prendia a uma circunstância.
Ele não se prendia a um momento, ele se pensava, se adaptava, bolava uma estratégia, o que eu quero alcançar com isso e vambora. Pau na máquina. Porque ele estava utilizando com total eficiência a sua inteligência prática. Do que ele viveu, do que ele percebeu e do que ele aprendeu. Diretamente. O controle emocional. Aí a gente pode voltar aqui, ó, do saber viver diferente de viver. A gente pega o conhecer a si mesmo. Alexandre é um cara que ele conhecia a si mesmo. Botei até um casamento, mas ele conhecia a si mesmo. Agora você acha que o Jesse se conhecia? O Jesse se conhece. Ele sabia suas fraquezas. Ele sabia o que ele era bom, o que ele não era. Claro que não. Agora o Tyrion. Com certeza ele sabe. Porque se ele não souber, ele aqui é questão de vida ou morte. O Alexandre, mesma coisa. Questão de vida ou morte. Muito novo. Um rei muito novo. Questão de vida ou morte. Isso faz a diferença. E essas coisas aqui influenciam diretamente nisso. Vamos lá. Ó, como vou saber se desenvolvi ou se já tenho inteligência prática? Primeira coisa, primeira exigência. Você tem que enxergar a realidade como ela é. Enxergar a realidade é um requisito. Não tem como você ser um cara extremamente inteligente, né, de forma prática, sem enxergar a realidade. Por exemplo, o Brasil é um país perigoso? Sim, o Brasil é um país perigoso. Se eu falar que não é, eu estou negando a realidade. Então, consequentemente, minhas ações e a minha administração das minhas atitudes mediante o resultado que eu quero vai ser levando em consideração que o Brasil não é um país violento, não é um país perigoso. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai dar merda. Por quê? Eu tô indo contra a realidade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é enxergar a realidade como ela é. Se os dados estão aí, se situações ao seu redor muitas vezes aconteceram, mostra que aquilo não é uma realidade. Não que é apenas um fato isolado. Beleza? Entendeu isso? Agora a gente pode continuar. Geralmente reflete em sua relação com as pessoas, momentos em que você será testado indiretamente. Aqui é onde você vai perceber se você já se desenvolveu legal, está se desenvolvendo, ou, meu irmão, você não sabe nada. Vou te dar um exemplo. Já falei lá em cima antes, mas vamos falar aqui de novo. Você tenta descobrir o que um cliente realmente procura ou entender o porquê ele não quer o seu produto. Isso vai de você utilizar a sua inteligência prática. Porque você vai ter que agir de X forma para saber se ele realmente procura o seu produto, né? Ou você vai precisar agir de Y forma para saber se ele não quer o seu produto. Então você vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão vai ser baseada na sua observação da realidade, como o cara tá se comportando, como o cara tá observando o que você tá vendendo. Entende? Isso é entender a realidade. Isso é observar a realidade. Se você pegar e achar que ele tá fazendo um X, Y, Z, que é totalmente contra o que ele tá evidenciando, tá te mostrando, você basicamente não entendeu nada de inteligência prática. Entendeu? Então sua vida tem que ser pautada na realidade, pautada em fatos. Se ele pegou o seu produto na mão, ele observou, aí você viu que ele deu um sorriso de canto, aí você vê que a esposa dele começou a falar, opa, dá pra vender. Ou seja, você observou. Agora, se ele pegou, deu um sorriso de canto, e a esposa dele falou, aí você pensou, eu acho que eles estão menosprezando o produto. Estão rindo porque ele é bobo. Provavelmente você foi contra a realidade, porque uma coisa indica a realidade indicou uma coisa e você imaginou outra. Então o seu comportamento vai ser enviesá-lo de forma errada. Isso é meio um pouco confuso, mas eu tô tentando ser o mais claro possível aqui e entregar isso de forma mais mastigada possível, porque, cara, isso aqui deu trabalho de fazer pra caramba. E isso aqui é algo um pouco complexo, mas depois que entende fica legal. Sua escolha será dirigida por sua inteligência prática. A que te beneficiar ou não causar problemas
é a certa, porém tudo depende de contexto. Estamos buscando eficiência. É eficiência nas escolhas, entendeu? A gente está buscando eficiência nas escolhas. Vai te beneficiar ou não vai te causar problemas, mas o que a gente busca é eficiência. E isso aqui não pode ser ignorado. Isso aqui não pode ser ignorado. Prevenção e cuidado. Enxergar a realidade. Domínio emocional, que é diretamente ligado a conhecer a si mesmo, conhecer suas fraquezas, conhecer o que você precisa dominar, o que você já domina, entendeu? E prevenção e cuidado, enxergar a realidade, controle emocional e conhecer a si mesmo. Aqui já estão as dicas do como aprender, como buscar, né? E é isso aqui. Buscar inteligência prática é o que pode nos trazer melhor resultado. Aí nosso mano Aristóteles vai defender isso. Equilíbrio em tudo, sem correr aos extremos. O cara virtuoso, né? A virtude é aquele que busca o caminho do meio. Ele não corre para um extremo nem para o outro. E o cara com domínio de sua inteligência prática é a mesma coisa. Vamos buscar equilíbrio. Equilíbrio é a palavra. Equilíbrio é tudo. Beleza? Acredito que por esse vídeo é isso. Consegui passar a mensagem que eu desejava passar. Espero que tenha sido proveitoso para quem assistiu até aqui. Peço que se inscreva, dê um like, compartilhe e até a próxima.